Olá, turma. Nós vamos continuar estudando frações. Dessa vez falaremos sobre operações fundamentais envolvendo frações. Recordando que operações fundamentais são as 6 operações fundamentais da matemática, ou seja, soma, subtração, divisão, multiplicação. E se você é um aluno que já passou pelo 6º ano, você já deve conhecer potenciação e radiciação. Se você ainda está no 6º ano, tenha calma, que logo logo apresentaremos para vocês as duas últimas operações. Vamos começar então analisando, estudando soma e subtração de frações. Para isso, vamos apelar para a seguinte expressão: 3/4 mais 1/2. Uma segunda expressão, 8/12 menos 2/5. E uma terceira expressão, 2/5 mais 4/5. Antes de mostrar para vocês o que fazer, eu vou mostrar para vocês o que não fazer. A primeira coisa que todo aluno que se depara pela primeira vez com operações entre frações, e mesmo que a pessoa já tenha visto isso, a pessoa gosta de insistir no caminho mais fácil. O que parece mais fácil aqui? Você tem, por exemplo, 3/4 mais 1/2. O aluno gosta de fazer 3 mais 1, 4 mais 2, obtendo, portanto, 4/6. Ou o aluno vem aqui na segunda expressão, faz assim, ó, 8 menos 2 é 6, 12 menos 5 é 7. Obteria, portanto, 6/7. E por último, 2/5 mais 4/5. Muito fácil, professor. Eu terei 6/10. Facinho, né? Lamento, meus queridos, mas todas essas resoluções que você obteve ou que você pensou obter estão erradas. Jamais proceda da maneira mais fácil. Que fazer então, professor? Temos um procedimento para isso. Não posso dizer para você que é exatamente um procedimento fácil, mas se você memorizar os passos, seguramente você não vai errar nas somas de fração. A soma ou a subtração de frações é um daqueles casos que, tudo bem, você pode recorrer a uma calculadora, você pode, mas tem um procedimento que você tem que adotar inicialmente, o qual você não pode fugir, que não depende de calculadora, depende da sua habilidade para realizá-lo. Então vamos lá, olha só, eu tenho 3/4 mais 1/2. Observe, antes de tudo, que os denominadores são diferentes. Esse procedimento aqui você vai adotar para denominador diferente. Denominador é o número que vem lá embaixo, o 4 e o 2. O que você vai fazer nesse caso? Você vai fazer o que a gente chama de multiplicação em cruz. Você vai selecionar o 3, vai traçar ali uma setinha até o 2. Ó. Eu coloquei as bolinhas em vermelho para destacá-los, tá? O que você vai fazer? Você vai fazer o 4 vezes o 1. Observa que nós temos aí um cruzamento. Eu coloquei aí na cor vermelha para você perceber o destaque. Então, você tem 3 vezes 2 e você tem 4 vezes 1. Você vai pegar as bases também, os denominadores, e multiplicar o denominador. Olha aqui, ó. A gente costuma dizer o seguinte, ó, que você multiplica em cruz e dá um sorriso. Olha com atenção. Eu até coloquei nas respectivas cores verde e vermelha para você observar o passo que foi dado. Então, você teve 3 vezes 2, olha o 3 vezes 2. E você teve 4 vezes 1, olha o 4 vezes 1. Você multiplicou a base, olha aqui, ó, uma linha indicando a multiplicação da base. Você teve 4 vezes 2. 3 vezes 2, 4 vezes 1 e 4 vezes 2. Você mantém a operação de mais. E você não pode esquecer que você está lidando com a fração. Então, vamos resolver essas multiplicações aí, ó. 3 vezes 2 é 6. 4 vezes 1 é 4. E o 4 vezes 2, que é a nossa base, é 8. Observa agora, ó, que nós temos uma base comum para ambos numeradores, tá? Você consegue fazer essa conta facinho. 6 mais 4 é 10 sobre 8. 10/8 é o seu resultado, ou seja, 3/4 mais 1/2 é 10/8.
Então, essa aqui foi a nossa primeira expressão. Pode parecer bem complicado, mas quando você fizer a segunda, a terceira expressão, você vai perceber que não é tanto. Vamos para a nova expressão. 8 dozeavos menos 2 quintos. Mesma coisa, ó. Nós temos denominadores diferentes. Então, eu vou multiplicar em cruz. Ó. 8 vezes 5. O caminho é esse, tá? 12 vezes 2. Então, tá aqui o 8 vezes 5. Tá aqui o 12 vezes 2. E vou multiplicar a base, ó. A base é 12 vezes 5. Mantenho a minha operação, que é uma operação de subtração dessa vez. Estou diante de uma fração. Não posso esquecer essa etapa aqui, tá? 8 vezes 5 é 40. 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 5 é 60. Nesse caso, eu tenho a mesma base, é 60, como acabamos de calcular. 40 menos 24 é 16. Ou seja, 16 sobre 60 avos é o resultado da fração 8 dozeavos menos 2 quintos. Observando, vou salientar para vocês aqui, olha aqui, ó. Multiplica em cruz e dá um sorriso. Essa é a base, essa é o segredo para você fazer essa expressão aqui, para você fazer esse procedimento. Vamos ver a nossa nova expressão. Nesse caso aqui, eu tenho 2 quintos mais 4 quintos. Observe, ó. Eu tenho denominadores iguais. Isso aqui é mais fácil, tá? Se o denominador é igual, eu simplesmente conservo o denominador. Só isso, ó. A base é 5, 5 ficará na base. E eu resolvo só o numerador. O numerador é 2 mais 4. 2 mais 4 é 6, minha base é 5, portanto, eu tenho 6 quintos como resultado. Não tem segredo quando o denominador é igual, tá? Para a gente fixar bem esse conteúdo, vamos pensar aqui num desafio um pouco maior, uma expressão um pouco mais elaborada. Eu tenho 3 oitavos mais 3 sextos menos 1 quarto. Nesse caso aí, todos os denominadores são diferentes. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou começar por partes, tá? Eu vou resolver ali as duas primeiras frações separadamente, ó, destaquei aqui para você enxergar, tá vendo? E eu vou deixar o menos 1 quarto aqui aguardando a vez dele, tá? Então vamos lá, denominador diferente. Vou fazer a multiplicação em cruz. Olha aqui, ó, 3 vezes 6. Guardei o 3 vezes 6 aqui, tá? 8 vezes 3. Guardei 8 vezes 3. Vou dar aquele sorrisinho, né? Ou seja, multiplicar as bases. A base é 8 vezes 6. Na dúvida, pessoal, segue aí as setinhas, tá? Vou manter minha operação, que é uma operação de soma. Eu estou fazendo uma fração, portanto, eu represento ali o sinal de fração. E vou realizar agora as multiplicações. 3 vezes 6 é 18. 8 vezes 3 é 24. E 8 vezes 6 é 48. Realizando aqui o cálculo dos numeradores, ou seja, 18 mais 24, eu obtenho como resultado 42, 48 avos. Então, essa primeira parte aqui foi toda ela resolvida. Vamos fazer o resto da conta agora. Ó. O menos 1 quarto estava me esperando, não estava? Nós deixamos ela esperando. Eu acrescento a essa parte que estava à espera a primeira parte que eu calculei. Chegamos a 42, 48 avos. Daqui para frente, mesmo procedimento. Vamos lá, ó, multiplicação em cruz. Eu tenho inicialmente 42 vezes 4. Aí eu tenho 48 vezes 1. Está representado ali, ó, 48 vezes 1. E aí multiplico a base, ó, como a gente já viu várias vezes, ó, 48 vezes 4. Mantenho aqui a minha operação, que dessa vez é uma subtração.
mantenho ali meu símbolo de frações, porque estamos trabalhando com as frações. Vamos fazer agora as multiplicações. 42 vezes 4 é 168. 48 vezes 1 é 48. E 48 vezes 4 é 192. Minha operação está mantida, é uma subtração. Fazendo as contas corretinhas, eu concluo que 168 menos 48 é 120, a minha base é 192. Ou seja, resultado final da minha operação com frações, 120, 192 avos. Meu resultado está correto, você passou por diversas etapas. O ponto é que, via de regra, nós devemos simplificar toda e qualquer fração. Simplificação foi um procedimento que vimos em aulas anteriores. Então, eu simplifico até tornar a fração irredutível. Eu tenho que fazer, professor? Quase sempre vai ser exigido que você faça, não vou mentir para você. Depois de todo aquele cálculo que você fez, você ainda vai ter que simplificar a sua fração. Então, observando o 120 e o 192, eu concluo que são dois números pares. Se os dois são pares, eu posso simplificar tanto de cima quanto de baixo por 2. 120 dividido por 2 é 60. 192 dividido por 2 é 96. Ou seja, uma nova fração não, né? A mesma fração representada com números diferentes, com algarismos diferentes, e esses números ainda são pares. Então eu posso dividir tanto o de baixo quanto o de cima por 2. Nesse caso, eu obtenho 30 sobre 48, ou 30/48 avos. Ambos ainda podem e devem ser divididos por 2. Eu obterei, nesse caso, na parte de cima 15 e na parte de baixo 24, ou 15/24 avos. Veja que o 24 é um número par, eu ainda poderia dividir 24 por 2. O 15 é um número ímpar, eu não posso dividir o 15 e o 24, ambos por 2. Mas eu posso dividir tanto o 15 quanto o 24 por 3. Como descobrir isso, professor? Você vai ter que tentar até você conseguir fazer. Tá? Aproveitando que você é jovem, tem bastante tempo ainda, vai pelas tentativas. 15 dividido por 3 é 5 e 24 dividido por 3 é 8. Eu chego, por fim, em 5 oitavos. 5 oitavos, eu digo que a fração está irredutível. Eu não tenho um número que divida tanto o 5 quanto o 8. Portanto, o resultado final que estamos procurando é 5 oitavos. Então veja que é um procedimento novo, um procedimento requer prática. Você pode achar, eu acharia, se fosse você, bem cansativo ter que, depois de calcular, depois de multiplicar em cruz, dar o sorriso, né? Fazer aquele procedimento todo, ainda ter que simplificar. Mas a vida é assim. Nesse caso é algo que você vai ter que fazer com certeza. Depois de praticar um pouco, fazendo as atividades que eu sugeri, eu tenho certeza que você vai estar com bastante prática e vai fazer isso com bastante rapidez. Por hora é isso, garotos. Até breve. Vejo vocês na próxima aula.